Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de economia. E eu queria começar com um slide hoje que vai passar para um assunto que é um pouquinho diferente do que a gente veio trabalhando, que está relacionado com estimativa de simulação para preços. Então, o que seria o seguinte: a gente vai pegar algumas equações, calibrar elas e falar o seguinte: olha, toda equação vai ser o seguinte, vai sair um valor de y toda vez que eu entrar com a função g de x. E aqui no caso de x, a gente vai substituir y por uma função g em função do tempo. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu der um tempo para ele, falar assim, ó, no ano tal, o que acontece, ele vai me responder qual é o valor do preço simulado para aquele período. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ver que que um dos modelos que se adequa bem aos preços de commodities é o movimento browniano aritmético e geométrico, e que ambos são uma consequência natural do random walk. Eles são random walks melhorados, cada vez mais foram eliminando erros que se tinham no processo de simulação e foi melhorando o processo. Só que, antes mesmo da gente começar, eu vou conversar com vocês sobre como se calibram as variáveis que compõem o movimento browniano geométrico. Para que, no exercício que a gente vai fazendo, na primeira etapa a gente vai calibrar e validar todas as variáveis, no outro a gente faz a simulação por random walk e no terceiro a gente vai fazer a otimização do nosso portfólio e fechar o nosso curso. Então tá, nesse primeiro momento eu queria conversar com vocês o seguinte: eu já falei que vai ser uma função que o movimento browniano, ou random walk, ou qualquer mecanismo de simulação vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter um conjunto aqui de valores de x e de y, que vão ser, respectivamente, preço e o período, e a partir disso eu vou constituir uma nuvem que vai ser composta por essas bolinhas azuis que são os meus resultados. Então, vou usar isso ali para poder calibrar o meu modelo e eu poder simular. Só que a gente sabe que eu tenho y como valor real e g de x, que é um genérico, uma função qualquer, que vai me gerar o meu valor de x. Concordamos ambos que a diferença entre y, que é o valor real, e o valor de g de x, que foi gerado pela função, então aqui embaixo é y, e ela gera um valor g de x. A diferença entre y e g de x, ou seja, a diferença entre o real e o simulado, concorda que é o meu erro? Esse MSE é o mínimo erro quadrático, e a gente quer minimizar esse erro quadrático. Então, na verdade, a gente quer constituir uma função que eu vou chamar de g de asterisco, que contenha dentro dela a minimização de todos os erros que eu tenho em relação às minhas simulações. Então, aqui no G, no X, está o meu simulado e aqui está o meu valor real. Beleza, eu quero uma função que diminua um entre o outro. Então, vai ter que ser um sistema que minimize esse erro quadrático. E aí eu vou reescrever um pouquinho melhor esse meu erro. Esse meu erro eu vou escrever de novo como o real menos a média dos valores simulados. E os dois vão ter que ter covariância zero para toda função. Então, ou seja, eles vão ter que ter entre eles um grau de variação bem baixo para serem mantidos sob controle. E observa só o seguinte: eu quero sim, a partir dessa função aqui que a gente conversou, que a gente combinou que o erro vai ser o real menos o simulado, eu vou rearranjar ela de novo, eu vou ficar com um lado com y, a função mudou de lado, eu voltei a chamar ela de g de x e vou falar que é mais o erro, sendo que eu tenho a esperança de que o erro seja igual a zero. Então, na hora que eu estiver calibrando, e a gente vai fazer a próxima atividade de calibração desse modelo, garantir que o erro médio seja zero ou o mais próximo de zero possível, eu estou garantindo que eu tenho de um lado uma função y
e uma função g. E eu estou te falando o seguinte, trabalhando com elas, sabendo que o seguinte, que tanto os valores de y quanto os valores de x obedecem distribuição normal, porque eu vou forçar eles a ter distribuição normal. Eu já sei decorado lá da estatística que quando eu tenho dois valores, ou dois parâmetros, melhor, parâmetros e variáveis, um no eixo x e outro no eixo y, em que ambas têm distribuição normal, a reta de regressão entre elas é retilínea. A melhor regressão entre elas é uma reta. Então, ó, o tanto de coisa que eu já tenho aqui. Eu já tenho aqui definido como que eu vou definir o meu erro, que vai ser o real menos o simulado. Isso me permitiu chegar nessa equaçãozinha aqui. Só que essa equação ficou com g de x mais o erro. Eu já estou te falando que esse meu erro tem que ser zero ou mais próximo de zero. Por quê? Para eu sumir com esse pedaço da equação. Quando eu sumo com esse pedaço da equação, eu estou ficando com y igual a g de x. A gente já sabe que toda função linear, e eu estou falando que elas têm distribuição normal esse e esse, justamente para mim vir escrever igual a ax mais b. Aliás, eu vou até mudar. Eu vou colocar igual a a mais b de x, que vai ficar a mesma coisa, que eu tenho um componente angular e outro linear, e que isso não faz fazer diferença nenhuma. Então, eu estou garantindo, então eu vou ter que fazer a verificação na hora que eu pegar os meus parâmetros, se ambos estão normais. Senão, não adianta nada o que eu estou fazendo. E dando continuidade a esse raciocínio, eu vou dar um passo lá na frente, porque eu já estou construindo ali atrás uma equação linear. Eu vou ter que fazer essa equação linear ser igual a alguma coisa. E eu vou fazer ela ser igual ao movimento browniano geométrico. E aí, para mim fazer ela ser igual ao movimento browniano geométrico, eu vou ter que fazer que aquela equação de reta que está no slide anterior seja igual a essa equação aqui, que por enquanto você não sabe como que ela surgiu, mas a gente pode deduzir algumas coisas. Olha aqui, ó. Eu tenho P de t de um lado, preço de ΔT no outro. Então, olha só, se eu tivesse trabalhando com a equação preditiva de tempo, olha o tzinho aqui, para determinar um preço, concorda que eu teria do lado de cá t mais delta de t o x e o p de t como meu y? Tenho, então eu já comecei a ligar na equação que está lá atrás. A partir do momento que eu faço isso, a gente sabe que esse xzinho que está aqui é o meu termo independente e do outro lado eu tenho o termo dependente. Eu tenho esse lado todo aqui, ó, com a minha constante, que é o meu A. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir isso tudo aqui por A. Tudo isso aqui por A. Então eu fiquei ln igual a esse que estava aqui, eu só vim cá e reescrevi. ln de P de T igual ao A, que é o constante que eu peguei, ln de x de P de T de menos 1, mais o erro, que a gente já sabe que a gente quer que ele dê zero. A gente sabe que a gente quer que ele dê zero. Eu vou ter que transformar essa equação em algo parecido que está lá. E aí eu vou fazer o seguinte, antes mesmo de eu fazer elas ficarem iguais, do jeitinho que está aqui agora, se eu tiver uma nuvem de dados, concorda comigo que se eu faço uma regressão linear em cima da nuvem de dados, onde é que de um lado eu entro com isso, do outro lado eu entro com isso, eu consigo estimar o meu parâmetro A sabendo que o meu erro tem a tendência de querer ser o mais perto de zero possível. Eu consigo fazer isso sim. Se eu rearranjar essa equação de cima aqui, eu chego nessa aqui, só que com um pequeno detalhe. Aquele meu erro virou o meu desvio sobre 2. Então, vai ser metade do meu desvio que eu vou utilizar como erro aqui. Então, eu já sei 3 coisas. ln de P, distribuição normal. ln de P de T de menos 1, distribuição normal também. E sei que o meu erro tem que estar o mais perto de zero. E olha que até que eu coloquei aqui, a média do erro
o erro com distribuição normal, com a média centrada em zero e com desvio padrão. Então é isso que eu quero. O meu erro tem que estar próximo à média dele de zero. E como é que eu determino o meu desvio padrão? Vai ser, logicamente, a variância dos meus P de T menos 1. O que é isso, P de T de menos 1? Vou substituir. Então vai ficar o logaritmo do preço. O que eu vou colocar entre parênteses é o ano 8, menos o ln do preço da commodity do ano 7. É justamente isso que eu estou fazendo com o T e o T de menos 1. Eu só estou pegando um período menos o outro. Então, por exemplo, se eu já tenho lá na tabela o preço do ano 8, eu tiro o ln dele, tiro do ln 7. Só que eu vou fazer isso só para esse período? Não, vai ser o somatório de todos os períodos. Eu vou fazer com todos. Mas o princípio é esse. E aí, olhando para a questão do preço, que já está definido, você já entendeu o que as coisas querem dizer, eu tenho que cada vez mais fazer ele colar aquela minha equação de reta na equação do movimento browniano geométrico. A gente já chegou nessa equação aqui, do slide anterior, e aceitou ela com muita tranquilidade. Mas tem uma coisa que está difícil de assumir aqui. Porque eu virei para você, lógico que a gente não tem esse contato com o meu videoaula, você ficou putaço comigo, porque eu combinei com você que eu utilizar a seguinte formulação, igual a A mais B de X. Só que eu identifiquei o Y, identifiquei o X e não tinha B nenhum na frente, que é esse termo aqui que está com o X, representando o X, o termo independente, e não tem nenhum B multiplicando lá na frente. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso aparecer um B na frente. Por que não tem nenhum B na frente? Porque para o movimento browniano geométrico, o B vale 1. Porque a identidade da função, comporta-se com ln de P de T de menos 1. Então, se o B tiver o valor de 1, ele pode se parecer com o movimento browniano geométrico. Se ele tiver um valor de B menor do que 1, eu vou ter um processo de reversão à média, onde é que eu tenho uma outra equação, que é a equação de reversão à média, que tem uma cara, um comportamento, onde é que o B está ali, na verdade, entre 0 e menos 1, prioritariamente. Você concorda comigo que toda vez que eu pegar uma nuvem de dados, eu consigo fazer uma regressão linear, achar o valor do coeficiente angular e do meu termo de A independente? Então tá, observa comigo. Esse parâmetrozinho aqui que eu inventei, um B menos 1, a gente sabe que para o movimento browniano ele vai ter que ser igual a 1. E para o caso de ser reversão à média, ele vai ser menor do que 1. Concorda comigo que se eu igualar isso aqui a 1, ou seja, eu sei que eu tenho que forçar isso aqui dar 1, eu consigo determinar o valor desse Bzinho aqui com facilidade? Se ele for, e aí que é que a gente tem que prestar atenção, reversão à média, a equação, a cara dela, sempre vai ter o B entre 0 e menos 1. Sempre. Agora, se o B for menor do que 1, ele é movimento browniano geométrico. O ideal é que ele seja 1. Mas se ele for menor do que 1, eu não posso descartar. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou ter um processo de regressão, e a gente vai fazer isso, onde é que eu não vou ter certeza absoluta que aquele modelo se encaixa plenamente só em um, aqueles dados encaixam plenamente só em um modelo. Se ele for menor do que 1, por exemplo, o B, aliás, menor do que 0, o B, você concorda comigo que eu descarto reversão à média, mas não descarto o movimento browniano geométrico? Então vai ser uma hipótese de região de não rejeição. Eu não posso rejeitar uma coisa ou não posso rejeitar outra. Por exemplo, já está claro que se for maior do que 1 o valor de B na hora que eu fizer a regressão, a gente vai fazer isso no exercício, eu vou ter a certeza absoluta que ele não se comporta nem como movimento browniano geométrico, nem como reversão à média. Mas, Felipe, você está falando o tempo inteiro de movimento browniano geométrico. Eu sei que existe movimento browniano aritmétrico, que eu vou ver lá na frente,
E existe random walk. Por que você não fala dos outros? Porque os parâmetros que eu calibro para o movimento browniano geométrico, eu assumo as mesmas coisas para o aritmético e para o geométrico. Apesar de esse curso, como ser um curso expresso, eu vou dar ênfase maior, com maior dedicação, no random walk. Por quê? Como o random walk tem uma equação mais simples, eu vou conseguir fazer exemplos muito mais fáceis que vocês vão entender as dinâmicas que eu demoraria muito mais tempo para conseguir ele no movimento browniano geométrico ou no movimento browniano aritmético. Então, assim, como é um curso introdutório, a gente ainda está pegando os exemplos mais simples, mas que dão para entender todo o processo de simulação. Inclusive, a gente vai ver erros que 90% dos artigos sobre commodity não fazem essa validação de dados. Não vão lá atrás verificar se eles são normais, não vão se o erro está próximo da média, não vão ver essa hipótese de não rejeição do B aqui, para ver se ele se encaixa. O pessoal simplesmente calibra o parâmetro e manda para frente. Não é o que é para ser feito. A gente tem que fazer a verificação do B. Porque se tiver fora, se fez a regressão lá para poder calibrar suas variáveis e não caiu aqui dentro, cara, esquece. Aquele modelo não vai representar o comportamento da sua commodity. Então a gente tem que ter isso muito bem arraigado em mente. Partindo dessas ideias, onde é que a gente consegue determinar o que compõe cada uma da reta, a gente vai passar por um negócio que é chamado pelo teste de Dirichlet-Fuller. O que eu consigo com isso? Determinar se essa minha massa de dados tem um comportamento de estacionário ou um comportamento próximo ao do movimento browniano geométrico. Primeiro, eu vou testar algumas hipóteses e a gente vai fazer isso passo a passo. E aí eu tenho alguns valores tabelados de acordo com o tamanho da minha amostra. Só que antes de a gente executar o teste de Dirichlet-Fuller, eu queria falar sobre uma coisa que é interessante. A gente não vai chegar a fazer estudos profundos, mas a partir do momento que a gente está fazendo uma simulação, a gente consegue determinar um preço de equilíbrio nominal onde a nossa commodity vai circundar em torno dela. Para mim, determinar essa fórmula aqui, ó, eu tenho essa fórmula que é a fórmula do preço do equilíbrio. Eu não vou deduzir ela. Ela é feita a partir da regressão, como vocês podem ver. Por quê? Tem o coeficiente A, coeficiente B, desvio, e aqui o N é o número de períodos que eu tenho. Então, é a quantidade de dados, o número de períodos que eu tenho para fazer a calibração. E aí, essa fórmula aqui, eu consigo determinar o preço de equilíbrio da minha commodity. Então, ao longo do tempo, ele vai tender a convergir para esse preço de equilíbrio. Para onde ele está caminhando? Ele tem a tendência de caminhar para cima desse preço de equilíbrio. Para fazer a estimativa dos parâmetros, eu tenho algumas coisas para a gente fazer. Primeiro, eu vou ter que verificar visualmente se o meu preço tende a estacionalizar. Então, ou seja, se eu tiver uma equação que ela vai tentar a estacionalizar no topo, tenho esse movimento aqui, eu sei que isso vai acontecer. Se eu não conseguir ver isso diretamente, eu faço uma transformação logarítmica. Se eu fiz a transformação dos dados para uma logarítmica e vejo que os dados ficaram com distribuição normal, beleza. Ah não, a minha cara não está muito de normal, eu estou na dúvida. Existe o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Eu não vou fazer ele porque não é o objetivo dessa disciplina. Ele ia demorar uma aula inteira e o meu período, por a gente estar no período letivo especial pela pandemia, não tenho tempo para poder fazer isso, mas a gente vai construir essa curva normal no nosso exercício e a partir da curva normal construída, a gente vai tomar essa decisão se ela tem comportamento normal ou não. Mas com a transformação logarítmica, vocês vão ver que vai ficar muito com a cara do normal. Quando eu fizer a regressão linear, eu vou ter que garantir, são todas as coisas que eu tenho que garantir para falar que eu posso usar random walk ou movimento browniano geométrico ou aritmético. Que a média dos erros que eu encontrar vai ter que ser igual a zero. Vou ter que ter distribuição normal desses erros. Se ele se comporta como movimento de reversão à média ou browniano geométrico, lembra
que eu já conversei sobre esse B, só que esse B vai ser só para exclusão, porque lembra que ele tem uma faixa ali onde é que tanto pode ser um quanto pode ser o outro. E aí eu aplico o teste de Dirichlet-Fuller, estimativa de volatilidade e tendência, preço de equilíbrio e preço do limite. Isso tudo aqui eu vou deixar equações tanto para o preço de equilíbrio quanto para o preço limite, simplesmente para a gente ter uma ideia de como que é a fórmula para poder se calcular isso. Nós não vamos fazer nenhuma aplicação prática a mais, usar esses números. A gente só vai aplicar a fórmula no exercício que eu vou passar para vocês. Só isso e nada mais. E aí eu tenho estimativa de parâmetros para o minério de ferro, ou seja, eu vou fazer um passo a passo aqui da mesma coisa, que eu vou abrir o Excel na próxima aula, vou fazendo com vocês, vou mostrando as fórmulas, vocês vão construir junto comigo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ferro que eu chamei de ferro real, que está marcado pela curva azul, e ferro nominal. Aqui eu só vou fazer um pequeno parênteses. O que a gente acha, na verdade, na internet, é essa curva vermelha. Então, o que essa curva azul está fazendo aqui, professor? Essa curva azul é o seguinte: eu consigo saber qual que é a diferença para o dia de hoje, de 2020, para julho de 2009, qual é a taxa de juros que aconteceu. Então, ou seja, o quanto as coisas aumentaram de preço, qual que é a diferença do valor real das coisas. Se eu pegar esse preço, que está aqui em junho de 2009, que é da curva vermelha, e aplicar a taxa de correção, ele vai virar essa taxa azul aqui, que é o poder de compra real que ele tem no dia de hoje. Então, eu consigo fazer essas transformações. Ok? Só que lembra, isso aqui foi só um adendozinho para mostrar que existe. Só que vocês lembram no início da aula, lá no primeiro slide, onde é que eu falei que tem que ter distribuição normal os preços. Então eu não vou trabalhar com ele linear, eu tenho que fazer uma transformação para trabalhar ele como variação logarítmica. E aí a gente já consegue ver que a amplitude que eu tinha de variação, isso tem relação com a variância, ela diminui. E é o que a gente precisa, porque ela tem um comportamento mais próximo possível do normal. E aqui eu tenho não o preço, mas eu peguei de um período para o outro o quanto que ele varia. Então, por exemplo, se num mês de julho de 2009 ele valia 10 dólares por tonelada e no outro ele valeu 20, ele teve uma variação de 10. E é o que eu estou marcando aqui. Então, por exemplo, nesse mês aqui teve uma variação de 10. Então, eu consigo ver que o minério de ferro tem um incremento, uma variação extremamente grande comparado com outras commodities. Igual a gente viu na aula de custo ponderado de capitais, que a variação do ouro é bem menor. Então, se eu estivesse mexendo com o ouro, por exemplo, bobear, a variação dela estaria bem mais encaixada, bem mais comportada. E isso aí, se vocês pegarem o incremento que vai ser utilizado, se eu comparar com ações, com empresas, o incremento de commodities normalmente tem uma oscilação maior. Algumas commodities mais específicas, minério de ferro e outras, têm uma taxa de flutuação muito maior. E aí, eu botei aqui o logaritmo do minério de ferro para ver como é que eu estou dando essa ideia de estacionalização. Porque lembra, uma das primeiras coisas lá atrás era verificar se eu estava normalizado e estacionalizado. E são coisas que a gente vai fazer. Isso aqui são os histogramas dos dados do minério de ferro sem transformação logarítmica, só do LN, e aqui do incremento dele. Aliás, isso aqui tinha transformação logarítmica sim, mas isso aqui é do incremento do minério de ferro com transformação logarítmica. E aí eu vou naquele negócio lá de trás, lembra que eu falei que P de T menos 1, ou seja, um incremento, a variação com distribuição normal? Então, beleza, ele passou pela ideia de transformação normal. O que eu fiz aqui? Eu plotei, de um lado, preço anterior e retorno logarítmico. É justamente o que está escrito naquela equação linear que a gente fez lá. Por quê? Eu peguei para vocês e comentei, na transformação linear eu consigo tirar o B e o A.
Então, os valores de B e A aqui que a gente vai fazer na atividade prática. Eu só estou dando uma prévia de teoria para chegar lá vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente está fazendo. Então tá, eu consigo achar o valor de B, consigo plotar também os resíduos, ou seja, o erro. Quanto maior, mais próximo de zero, melhor. Lembra que eu falei que ele tem que ter distribuição normal e o valor mais próximo de zero possível? E aqui eu tenho um erro padrão que está representando isso. Ele não está zerado, mas você vê, ele varia muito, ele tem alta variância, mas ele está sempre oscilando esse erro em torno do valor de zero. Então, a média desse erro padrão, vai tender a se aproximar de zero, sim. Então, aqui eu consegui. Observa aqui o seguinte, eu estou com o meu valor próximo a 0,0036. E juntando todas essas funções e resultados que eu tenho aqui agora, eu consigo concluir. Principalmente com o valor aqui do meu B dando menos 0,03, concorda comigo que eu não posso rejeitar aquele movimento, que ele foge ao movimento browniano geométrico? Eu não posso rejeitar, mas eu não posso garantir. Se ele fosse acima de 1, eu podia rejeitar. Menor do que 1, eu não posso rejeitar, mas eu posso rejeitar a reversão à média, porque ele não estacionaliza. Então, ele vai estar comportando com aquelas 3 equações que são irmãs. Random walk, aritmético ou geométrico. Ele comporta nenhum dos 3. O meu erro está próximo de zero? Sim, está próximo de zero. A gente verificou que eu tinha os incrementos com comportamento normal? Sim, a gente verificou. Então, olhando essas 3 coisas, eu estou legitimado a poder trabalhar com simulação utilizando movimento browniano geométrico. Agora, eu vou parar por aqui. Aliás, vou ver só mais uma coisa, que só colocando como o B meu está não estacionário, e eu consigo ver pelo histograma aqui que eu tenho dos incrementos dos preços, eu não tenho tendência a estacionar, ele tem uma flutuação, eu rejeito o processo de reversão à média e trabalho com os processos estocásticos, movimento browniano, movimento aritmético e random walk. Eu conversei só teoria, mas eu tentei ser o mais leve que eu podia ser, concentrando em alguns pontos, e eu vou fazer uma tabela no Excel, um exercício, que vai ser a atividade que vocês vão fazer também, que provavelmente vai dar uma esclarecida no que a gente está fazendo, porque eu estou jogando muita teoria, mas quando a gente faz uma prática, ajuda bastante. Então, vamos para a prática na próxima aula. Acho que vocês vão entender melhor esses conceitos, e aí a gente dá continuidade ao nosso trabalho. Um abraço para vocês, tchau, tchau e até mais.